Olá, eu sou Valuz Freitas e esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Mandando Bem. Bom, hoje nós vamos entrevistar o senhor Haroldo Falabella, um exímio publicitário com mais de 2.000 comerciais para televisão e um grande artista plástico. Mesmo aos seus 89 anos de idade, ele não deixa de lado suas duas grandes paixões, que é o desenho e a pintura. Seu Falabella convidou a equipe do portal BH Fashion a conhecer a sua casa e agora vamos contar um pouquinho da história dele para vocês. Colégio interno que eu estive em Juiz de Fora e por brincadeira, depois que eu fui apresentado junto com os colegas ao professor de desenho, o senhor Giovanni, o sobrenome me foge agora, ele era um escultor e um pintor de muita fama. E ele conversou com a gente, quando saiu, foi ser apresentado em outras turmas. Foi quando eu resolvi desenhar o rosto dele rapidamente no quadro negro que existia. Na época era quadro negro, com giz, eu desenhei. E a minha surpresa maior foi que ele voltou à sala e quando viu aquilo ele disse com uma certa autoridade assim, quem é fatto questo? Em italiano, né? Quem fez isto? Os alunos todos se entreolharam e todo mundo até tremendo de receio de ter ofendido o professor. Eu então me denunciei, falei, ô professor, fui eu. Que eu pensei, ele não pode me bater, não pode fazer nada. E a minha surpresa maior foi que ele me deu um grande abraço e me perguntou o nome. Eu disse, Haroldo Falabella. Ele falou, italiano? Eu falei, sou neto. Ele, tu és um artista. Você... Ele me colocou logo como um auxiliar dele na sala, para mostrar para os outros alunos o que estava errado, como que devia ser feito e tal. E assim eu dei muita nota boa para colegas, porque nas provas eles passavam o papel para mim, eu desenhava rapidamente e seguia ali, ia entregando para um, para outro,
E o professor sabia disso, e ele olhava para mim, sorria e falava, bom trabalho, Falabella. Não, isso foi Juiz de Fora, né? Quando eu estudava lá no Colégio Juiz de Fora. Quando eu cheguei para Belo Horizonte, alguns anos depois eu fui morar em Congonhas. Um tio meu, o Leonardo Falabella, era minerador lá em Congonhas e me convidou para trabalhar, que aquilo ele estava fazendo um trabalho que ficaria para os sobrinhos. E eu fui. E lá fui muito feliz. Fiquei muito popular, porque eu desenhava, pintava o clube local para o carnaval, desenhava fantasia para as moças, jogava futebol. Então eu era popular. Inclusive, aconteceu uma coisa, o imprevisto, que eu não supunha que fosse acontecer lá. Mas eu, como desenhava e fazia esse contato com toda a população de lá, me convidaram uma vez para ser presidente do clube local. Então eu construí carros alegóricos que eu nunca tinha visto como seria feito, mas com a ajuda de alguns outros, então fizemos. E foi um carnaval maravilhoso e tal. E também aproveitava para me instruir vendo pinturas de grandes nomes da pintura e arquiteturas, por exemplo, barroca que existe lá, e principalmente as figuras do Aleijadinho, que ele fazia, aqueles profetas maravilhosos. Aquilo me incentivou de uma tal maneira que eu senti da obrigação de continuar o trajeto de artista plástico. Foi aí que o senhor fez a primeira arte plástica? Como que é isso? Conta pra gente. Aí é que eu fiz os primeiros quadros e as primeiras esculturas e vim para Belo Horizonte. Chegando aqui, comecei a fazer desenhos em bico de pena para anúncios de filmes que entrariam nos cinemas antes da televisão. Haviam 32 cinemas em Belo Horizonte. Então, eu desenhava aquele anúncio em nanquim. E ali fui treinando, até que um dia um grande pintor que havia aqui em Belo Horizonte, ficou meu amigo, chamava-se Álvaro Apocalipse. O Álvaro ia muito ao meu estúdio de filmagem e um dia ele encontrou atrás de uma mesa algumas telas pintadas. Ele foi pegando e foi gritando assim, ô Falabella, de quem que é isso aqui? Eu fiquei sem saber o que falar, que eu tinha vergonha de mostrar. E o Álvaro então olhou, viu meu nome assinado e falou, sem vergonha, isso é seu, né? Mas você é muito bom, senhor. Eu falei, não acho não. A palavra do Álvaro Apocalipse me animou. Ele falou, você precisa fazer uma exposição e eu vou providenciar isso. E realmente ele ligou para o gerente do Banco Brasil e para o da Caixa Federal. E marcamos 2 exposições, uma primeiro no banco, depois na Caixa. E eu achei aquilo extravagante. Eu falei, eu não sou nada disso, mas o Álvaro é muito meu amigo, está me ajudando. Mas a surpresa foi que houve muita reportagem, muita gente me telefonando e procurando. Alguns falavam assim, Falabella, eu já soube que você já fez tanta coisa de carnaval, futebol, jogava bola e jogava bem, não sei o que e tal. A pintura, não. Você surpreendeu o pessoal com mais essa, né? A pintura. Até meus parentes mesmo assustavam com isso. Mas eu não importava muito, não. E assim foi essa fase. E esses quadros que o senhor fazia, seu Falabella, como que era? As pessoas queriam comprar? O senhor fazia por encomenda? Como que era feito? Olha, a maior parte foi de presente para familiares e amigos. Mas eu achava que não tinha valor,
Foi quando eu fiz, então, uma exposição que o Álvaro Apocalipse me indicou. E dessa exposição eu vendi alguns quadros. Eu falei, olha, isso aqui dá pé. Isso aqui eu posso... Isso dá dinheiro, né? Isso eu posso sobreviver um pouco. E daí eu comecei a pintar profissionalmente. Fiz muitas exposições fora de Belo Horizonte, inclusive uma de grande sucesso em Muriaé, que o povo lá gosta muito de arte. Eu fiz uma exposição que foram vendidos lá 5 quadros. Olha que coisa boa. Eu tinha vendido mais de um. Era 1, 2 no máximo. Aí eu comecei, então, a fazer exposições. Fiz na Assembleia Legislativa, fiz no hall da Prefeitura Municipal aqui, em vários clubes e hotéis, e em várias cidades também do interior. E aí comecei, não parei mais. O senhor pintava mais por arte, era um hobby, né? Não era assim uma profissão. O senhor não vivia da pintura. Exatamente, era hobby e era só geralmente fim de semana que eu tinha tempo. Quando comecei a trabalhar aqui para televisão e tudo, eu não tinha tempo. Era correria, fazendo comerciais, às vezes 2, 3 por semana. Eu cheguei a fazer quase, talvez, 2.000 comerciais, por exemplo. E eu ficava sem poder passear com a dona Neide, ia ao futebol. E eu ficava meio magoado, mas não me deixava em paz. Eu tive praticamente as estações as agências de publicidade, todas como meus fregueses. E como que foi essa do alto relevo? Da onde que surgiu essa ideia de fazer esse diferencial nas suas telas? O alto relevo surgiu do seguinte: eu fazia alguns programas na televisão, junto com um grande amigo meu, Elzio Costa, que o Elzio, inclusive, foi diretor da Rádio Confidência. Nós dois fazíamos um programa de brincadeira, humorístico e tudo, mas que chamava cada um com o seu estilo. E a gente criava tipos engraçados e tudo. E às vezes o cenário eu achava muito sem graça, aquilo plástico, aquilo... Sem vida, né? Sufixo sem vida. Então comecei a colocar plantas dentro do cenário e um garoto, sempre os meninos que trabalhavam na TV, segurando uma cordinha para balançar, como se o vento estivesse balançando as folhas. E às vezes era um mar e eu fiz um barco passando, navegando, como se estivesse levado pelas ondas. E aí me deu a ideia e falou assim, e se um quadro desse falasse? Por exemplo, um casarão com uma janela aberta e uma mulher chegasse da janela e gritasse, ô fulano, isso assim assim e tal. A mulher da rua brigava com ela e tal. Eu falei, isso dá pé, eu vou fazer. E fiz um quadro assim. Foi um sucesso. E até hoje pinta, faz, encomenda, como que é? Eu quase que pinto diariamente, nem que seja uma horazinha para fazer um esboço, um planejamento para um novo quadro, mas diariamente eu sinto necessidade, como eu sinto de almoçar, jantar, dormir. Um dia até veio um amigo aqui tomar uma cerveja comigo, conversar, e falou assim, ô Falabella, se você tivesse que escolher um quadro dos seus aqui, qual que você escolheria? Eu falei, nenhum. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor, agora não vai ter nem jeito, né? Ele riu muito, eu falei, eu escolheria um do Guignard, do Picasso, de qualquer outro pintor, qualquer um, ou até o que eu não conheço, mas meu não. Mas é o seguinte, é que de vez em quando, quem é a grande madrinha dos meus quadros é a dona Neide. Eu acabo de pintar, por exemplo, vocês vão vendo ali a Ponte de Londres. Eu levei 2 meses e 10 dias pintando aquele quadro, porque ele é todo em alto relevo. E quando eu terminei, eu falei assim, agora eu não sei se eu vendo esse aqui ou dou para alguém. Aí ela gritou logo, dá para mim.
é meu, pronto. O senhor chegou hoje aí, está falando que já está no fim de carreira, mas vem aí uma bagagem bem grande, né? De muita coisa, muita atividade, de festas, de tudo isso, né, seu Falabella? Eu praticamente eu não me lembro de ter ficado sem fazer alguma coisa. Eu sempre imaginava. Sempre foi criativo, né? Sempre foi proativo, né? E até hoje continua assim. Pode ser vantagem ou pode ser desvantagem também, porque eu não paro. Você pode ver que eu, mesmo aqui em casa, estou sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho meu estúdiozinho lá no fundo da casa e lá eu me concentro e invento coisa nova para fazer. Às vezes a minha esposa diz: olha, tem o aniversário daquela sobrinha que você gosta tanto, é da tal dia. Eu falo, deixa comigo. Lá imediatamente eu crio alguma coisa, um quadro novo, uma coisa nova. Exato. Bom, gente, mais uma entrevista aqui. Se a gente pudesse, ficava assim, ó, horas e horas, porque tem muito assunto para poder falar aqui com a Falabella, muita coisa boa. A gente vai ter oportunidade de depois dar uma continuidade nesses assuntos aí. Foi um prazer ter você conosco no nosso portal, inaugurando aí o quadro Mandando Bem, né? E com as obras que a gente vai mostrar, né, para o pessoal conhecer um pouquinho do Falabella, para ver também, né, seu Falabella, que não é só Congonhas que gosta do senhor, não. Belo Horizonte também gosta do Falabella e curte o Falabella. Então, foi um prazer estar com o senhor. E deixa um carinho, o que o senhor deixa aí para o pessoal que está começando a carreira agora como pintor, como artista, para finalizar? Primeiramente, quero te agradecer todo esse carinho, que eu não mereço tanto, mas você é muito gentil e é uma pessoa inteligente e sabe que tudo isso que eu faço já é para preencher o espaço de aposentado, que eu não tenho. Se eu tivesse que ficar sentado numa sala só vendo televisão ou lendo um livro, sem fazer qualquer outra coisa, Não combina com o senhor. não combina, eu fico agitado e começo a se sentir mal. Tá aí, gente, até o próximo programa e não perca, a gente está sempre trazendo novidades. Até já!